Glória a Deus. Você pode ficar de pé e abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos nos colocar de pé em reverência para lermos o texto. Depois você pode sentar de novo. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Obrigado, pastor Edmur, pela oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor aqui nessa maravilhosa e querida igreja do Guanabara. Diz assim, capítulo 14, do verso 22 até o 36. Jesus anda sobre o mar. Tem pessoas folheando ainda. Logo a seguir, Mateus 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo-lhe os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração no decorrer dessa semana, enquanto eu meditava, enquanto eu orava a respeito desta palavra e de quanto ela poderia ser, ó Deus, de proveito para a tua igreja, Senhor. Fala agora, que não seja eu, que não seja a minha sabedoria ou qualquer coisa, eloquência humana, conhecimento humano, mas que o teu Espírito Santo, ó Deus, revele nesta manhã para a tua igreja aquilo que cada um dos teus filhos aqui nessa manhã precisa ouvir, precisa aprender, precisa, ó Deus, receber e conceber como verdade para suas vidas. Que essa palavra traga alento, traga conforto, traga consolo e forças para encarar o dia e mais uma semana. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar. Amados, temos como pano de fundo aqui desse episódio que o Evangelho nos narra a respeito desse texto. Eu sei que é um texto bastante conhecido, muito lido por todos vocês, mas gostaria de destacar aqui esse episódio, o que aconteceu, os acontecimentos que vieram um pouco antes desse episódio onde Jesus anda sobre o mar, anda sobre as águas. Aconteceram 3 episódios aqui anteriores que deixou aquele grupo, os discípulos, bastante tristes,
deixou aquele grupo cansado e deixou, de certa forma, aquele grupo até um pouco desolado. Primeira coisa, no verso 13 e 14 do capítulo anterior, diz que eles acabaram de receber a notícia da morte de João Batista. Isso está ali no finalzinho do capítulo anterior. E com certeza João Batista era uma pessoa importantíssima, fundamental para a implantação do cristianismo, pois o próprio Jesus disse a respeito de João Batista que daqueles nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. E disse que o menor no reino do céu seria o maior a partir de João Batista. Jesus sempre fez boas referências a João Batista. João Batista é aquele que veio para abrir o caminho do Senhor, como ele mesmo disse, a voz do que clama no deserto. E João já estava preso há algum tempo, né, por conta de que ele denunciou o pecado de adultério, que estava preso na ilha de Maqueros, já havia algum tempo. Então eles receberam notícia, não vou dizer esperada, mas prevista. Uma vez preso pelo rei, possivelmente não sairia dali com vida. E isso, com certeza, deixou aquele grupo bastante triste. O segundo evento é que, muito embora Jesus tenha se afastado com o grupo para ter um tempo só com eles, a multidão que vivia sempre perseguindo Jesus por conta dos milagres, por conta de tudo que Jesus representava para eles naquela época, aquela multidão chegou antes deles, diz os versículos anteriores do texto. Então, quando chegou ali, era um lugar para eles terem um tempo deles de oração, de comunhão entre eles, acabou não acontecendo. E isso deixou o grupo cansado. O texto vai dizer que ele curou muitas pessoas, uma multidão, e também foi o evento onde foi multiplicado os pães para mais de 5.000 pessoas. Quem já fez serviço social, eu sei que na nossa igreja tem algumas pessoas que já fizeram serviço social, sabe o quanto é difícil alimentar, né? A Nazareno tinha um sopão, não sei se ainda tem, entrega lanches, às vezes entregava em grandes quantidades, servia sopa, fazia os lanches, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, cumpriu o propósito de Deus, só que quem faz isso termina o dia só o bagaço, né, irmã? As irmãs que trabalharam nesse ministério. Então, para a gente poder entender como que era o estado ali emocional, o estado psicológico e o estado também físico daquele grupo nesse momento onde a Bíblia, no Evangelho de Mateus, nos traz esse evento. Isso é só um pano de fundo para nós adentrarmos onde nós queremos chegar aqui na exposição da palavra. Né? Nós estamos chegando ao final do ano. Novembro está acabando, já tivemos um feriado de semana, tem mais um. Depois de dezembro, aquele mês que só se fala em panetone, peru, árvore de Natal, presente para o fulano, ciclano e beltrano. Dezembro acabou. Acabou para quem tem empresa, para quem tem negócio, a não ser que seja um tipo de negócio que vende muito no Natal, esquece. Né? Então nós estamos chegando ao final de mais um ano e já podemos ouvir a Simone cantando. Então é Natal e o que você fez? Né? Para quem conhece aquela música que tocava há muito tempo, agora graças a Deus parou, né? Tocava muito, chegava ao final do ano, parece que era uma intimação. Agora é Natal e o que você fez? Né? Para muitos de nós, sempre que começa o ano, nós fazemos planos. Começo de ano, janeiro é mês de fazer planos. Esse ano eu vou estudar, vou começar um curso diferente. Esse ano eu vou pensar já em fazer planos para casamento, quem está namorando, aí que está enrolando a namorada, o namorado, né? Esse ano eu vou investir mais nos negócios, enfim. É assim, o ser humano gosta de fazer planos. Nós fazemos planos. Mas tem o outro lado da moeda, tem o revés, né? No final do ano, a gente já começa a olhar para o retrovisor e começa a pensar nos planos que nós fizemos em janeiro de 2024. Nós começamos a pensar nos planos
começamos a fazer um check-up. A gente usa muito esse termo para médico, para a área da medicina, mas o check-up é uma palavra que quer dizer assim, um acompanhamento, né? Você ir avaliando, se autoavaliando. E você já em novembro, quando você começa a escutar essa música da Simone no seu ouvido, você já começa a pensar, pois é, o que eu fiz? O que deu certo, o que deu errado, por que deu errado, como é que eu vou fazer diferente o ano que vem? Já começa a vir aquele problema, aquele drama existencial, né? Então nós vamos ver no texto, esse texto ele vai nos trazer 3 aspectos importantes. Eu saquei 3 aspectos importantes desse texto. O primeiro deles é Jesus milagrosamente anda sobre as águas. Quando a gente fala de Jesus, é normal associar Jesus a milagre. Então, foi tantos milagres que Jesus fez, e o evangelista vai dizer lá na frente que foram tantos milagres que não teria livros nesse mundo para narrar os milagres de Jesus. Né? Acho que é Lucas, se eu não me engano, que escreve isso, quando o Teófilo encomenda o evangelho e o livro de Atos. Ele vai dizer isso. Então, o milagre de Jesus andar sobre as águas é um milagre importantíssimo. Mas Jesus faz tanto milagre, e a gente está tão acostumado, a gente mesmo já recebeu tanto milagre, né? E quase que se torna, quase que passa despercebido, né? Jesus anda sobre as águas, né? A gente vê pessoas andando sobre as águas todo dia, né? É normal isso aí, né? Quem já viu alguém andando sobre as águas? Eu já vi um monte de gente andando sobre as águas, né? Então chega a ser quase corriqueiro, irmãos. Brincadeira, ninguém viu, eu nunca vi ninguém. Você já viu alguém andando sobre as águas? Não, desafia as leis da natureza, desafia as leis. Quando eu pego o avião, eu sempre falo para a minha pessoa, eu oro para que Deus segure o pássaro de aço lá no ar. Não tenho medo de voar, medo eu não tenho, né? Mas porque imagina toneladas de aço lá em cima, é isso que vem na minha cabeça, desafiando a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela quer atrair tudo para o centro da Terra, tudo que tem peso que você joga para cima, ele vai voltar, né? E segundo os físicos aí, a velocidade, a força e a pressão vai aumentando conforme a altura e o peso do objeto. Agora imagina um negócio que pesa centenas de toneladas lá em cima, você fala, esse negócio está desafiando a lei da gravidade segundo a segundo. Né? Fala, só Deus, só mantém o pássaro de aço lá em cima, porque pela lei da gravidade esse negócio pode cair a qualquer instante. E Jesus estava, né, no sobrenatural, desafiando a lei da gravidade, que ele mesmo criou. Né? Ele mesmo criou, ele pode mudar, ele pode desafiar, ele é o único que pode. E o segundo aspecto aqui, primeiro é o milagre sobrenatural de Jesus. O segundo aspecto é o medo. O medo e, por que não dizer, o pavor que tomou conta de todos que estavam no barco. Estavam aterrorizados. Aterrorizados. E a ousadia, terceiro, a ousadia de Pedro, pedindo para Jesus para ir ao encontro dele. Né? Aí eu fico pensando naquele grupo, né, quando Pedro fala, Senhor, se és tu mesmo, me faça com que eu vá. Eu fico pensando nos discípulos, Pedro de novo, pelo amor de Deus. Pedro, impossível. Pedro que tirou a espada para cortar a orelha do Malco. O Pedro que disse para Jesus, todo mundo pode te abandonar, mas eu vou contigo até o fim. E no final a gente sabe o que aconteceu, né? Uma empregada lá perguntou se era ele, ele falou não, ele teve medo da empregada e falou que não, nunca estive, nunca vi esse homem. Então eu fico pensando no grupo que já conhecia o Pedro, já conhecia a impulsividade do Pedro, o temperamento do Pedro, aquele grupo pensando, Pedro de novo, ele vai, quer ver, ele vai afundar, ele vai se dar mal porque ele é impulsivo. Mas Pedro foi o único que teve coragem. Pedro foi o único. Alguns daquele grupo eram pescadores e já estavam acostumados com o mar. Mas naquela noite era diferente. O mar estava muito agitado e açoitava o barco em que eles estavam, e mesmo para pescadores e marinheiros, o mar agitado causa medo. O texto diz que o vento era forte e agitava o barco.
de um lado para o outro. O mar estava revolto. O mar estava revolto. Eles já estavam com medo por conta daquela situação, daquele temporal, né? Que estava lançando o barco. O texto vai dizer que lançava o barco, arremessava o barco de um lado para outro. Quem já viu aqui, tem uns vídeos hoje, a internet é uma maravilha, dá para você ver todo, né? Às vezes alguns vídeos assim de barcos transatlânticos em alto mar, o vento vem, parece um barquinho de papel, né? Outro dia eu estava vendo junto com a minha esposa, eu falei, meu Deus do céu, parece que não é nada. O barco fazia assim, aquelas ondas de 15 metros de altura. Então, para a gente poder ter ideia de como estava a situação. Isso por si só, né, já era questão de causar medo, pavor. O segundo aspecto, que o texto diz que era, no versículo 25, ele vai dizer que estava na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Alta madrugada. Alta madrugada é às 3 da manhã, diz o especialista, que é a hora mais escura da noite. Alta madrugada. Em um cenário desse, os discípulos estavam tomados de medo, diz o verso 26. E Jesus, percebendo o pavor deles, os acalmou, dizendo: sou eu, não temas. O texto que a gente leu aí, acabou de ler no verso 27. Amados, eu queria parar um pouco aqui e chamar a sua atenção para esse texto, para esse aspecto do texto, onde os discípulos tiveram medo, e falar um pouco sobre medo, né? O medo faz parte da nossa vida desde o nascimento, desde o nosso nascimento. Quando nós somos crianças, algumas criancinhas, tem algumas aqui hoje, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o maior medo nosso é de ficar longe da mãe, ficar longe do pai. A mãe sai, o pai sai, a criança abre um berreiro, grita, esperneia, né? Quer ir junto, não sabe nem para onde vai, mas quer ir junto. Se deixa numa creche. Eu lembro que eu fiquei na creche quando era criança, eu tinha meus 5, logo que meu pai morreu, meus 5 para 6 anos. Não, eu lembro daquela creche como se fosse o portão do inferno aquilo. Porque eu não aprontava escândalo, gente. Eu não aprontava. Mas tinha uma criançada que as mães largavam, as crianças grudavam na perna, na barra da saia, e a mãe tinha que ficar assim, e gritava, e chorava, e fazia um escândalo. Eram até que calmava, que as mães iam embora, e a criançada entrava, aquilo ali. Que coisa aterrorizante aquelas crianças sendo deixadas na creche, mas estavam sendo entregues para tortura lá para os campos do Hitler lá. Era aterrorizador ver aquilo. Então, as crianças têm medo. Por quê? Porque a criança quer ficar perto do pai, quer ficar perto da mãe o tempo todo. Depois começa, vai para a escola, o medo de não conseguir tirar notas, de não conseguir aprender matéria, de não conseguir corresponder ao que o professor está passando, já entra aí na fase dos seus 8, 10, 12. E o medo está presente de contínuo na nossa vida. Depois vem a pré-adolescência, começo da maturidade, já vem outros medos, outras preocupações. Será que eu vou encontrar alguém para mim? Será que eu vou encontrar um namorado? Será que eu vou encontrar uma namorada? E fica naquela tensão, fica naquele drama. Todo mundo casa, será que eu vou achar o meu par de chinelo? Né? Para todo mundo para todo pé torto tem um chinelo, né? Dizem, não lembro muito bem como que é a história. Né? Eu achava, gente, um cara baixinho, feio que nem eu, e eu era tímido demais. Eu pensei, será que eu vou arrumar alguém? Deus me deu, que maravilha, e já está indo para quase 40 anos. Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. E a gente pensava nisso. Deus é bom, tem sido bom comigo. E aí depois vem o trabalho, a profissão, depois vem o começo da terceira idade. Será que as doenças começam a vir sozinhas, você não impede, elas vão aparecendo. Vão chegando, a cada 6 meses vem uma nova. E você vai se dando conta de um desafio novo. Né? Então, nós vivemos refém do medo. Mas esse medo, ele não é um medo, ele é um medo que faz parte da vida, do processo, do ciclo da vida. Mas tem um tipo de medo
que ele desvirtua a realidade. Tem um tipo de medo que ele não nos deixa pensar, ele não nos deixa enxergar e muitas vezes não nos deixa agir. É o medo paralisante. Não é o medo comum. A origem do medo pode ser uma interferência espiritual. Se tiver algum psicólogo aqui, alguém da área da psicologia ou me assistindo aqui, também eu não sou psicólogo, tá? Mas pode me contestar, não tem problema. A origem do medo, ela pode ser uma interferência espiritual, pode ter relação com traumas emocionais, ou ela pode apenas ser um medo circunstancial. Pode ser um medo circunstancial. O que é um medo circunstancial? Ah, tem uma pessoa que eu briguei com ela, já perdoei, mas eu não gosto daquela pessoa, não quero ficar perto dela, não. Porque tem gente que é assim, eu falo, perdoo, mas não quero ficar perto. Aí um belo dia você está na fila do banco, você está na fila do supermercado, você está andando para casa, vem vindo aquela pessoa. Na hora de dar um negócio assim, você fala, eu não queria nem passar perto daquela pessoa. É o medo circunstancial. Não é um medo que vai te aterrorizar, não é um medo que vai te paralisar. Certa dose de medo é bom também, diz os especialistas. E aí, eu vou contar um caso que aconteceu comigo engraçado, eu vou pedir que vocês não riam. Já estão rindo. Quando eu tinha 18 anos, eu morei numa periferia em São Paulo, 18, 19 anos, e a Marli já conhece essa história. Aí eu pegava o ônibus para ir para o colégio, lá na região do Grajaú, nas quebradas, sabe? E eu pegava o ônibus para ir para o colégio e voltava do colégio 10h30, 11 horas, né? Só que assim, se eu fosse pela rua de asfalto, eu tinha que fazer um U, dar uma volta para chegar na minha casa, porque tinha uma rua que fazia assim, outra que fazia assim, depois tinha que fazer para voltar no final da rua. E tinha um atalho, eu descia na avenida, tinha um atalho que dava uns 100, 200 metros, que era um mato, um terreno baldio, tinha um mato e um trilho, era comum o povo descer de ônibus ali e descer, você via gente passando para lá e para cá. Só que 10h30, 11 horas, você não via uma alma viva ali. Eu descia aquele negócio num pinote, numa correria. Um dia estava chovendo, eu caí, escorreguei, caí. Cheguei em casa, por sorte, estava todo mundo dormindo, usado de barro, assim, a calça, de medo. Eu tinha medo, mas eu não tinha medo do escuro, já era escuro. Eu tinha medo do mato, balançando, o vento balançava o mato, dava a impressão que tinha alguém ali mexendo, um fantasma, sabe? Eu tinha medo de fantasma. Eu 18, 19 anos de idade. E um dia, aquilo foi me injuriando, foi me irritando, sabe? Eu tô com medo de fantasma, tô com medo de mato. Não tem fantasma aqui, né? Aí um dia eu peguei uma faca, não era convertido ainda, e pus na cintura, voltei do colégio, aí fui devagarinho, peguei a faca e falei assim, vem pra você ver, agora eu vou ficar parado aqui, agora eu vou te enfrentar, você que tá atrás desse mato, vem. Parecia um louco gritando, para tentar acabar com o meu medo, espantar o medo do mato balançando. Eu tinha muito medo assim dessas coisas, sabe? Não era medo de assombração, não era medo de nada. Não tinha medo de escuro, adoro escuro, gosto de dormir só com luz apagada, e quanto mais escuro para mim é melhor. Mas eu tinha esse negócio. Enquanto eu não fiz isso, que eu não peguei aquela faca, parei no meio, falei, preciso enfrentar esse negócio aí, seja lá o que for. E gritando que nem um louco, não tinha nada, não tinha medo, né? Medo. Então o medo faz isso com a gente. E a Bíblia vai dizer nesse texto aqui, ela vai dizer que eles tiveram medo. Eles tiveram medo. No caso dos discípulos, eles estavam com medo, o texto diz. Estavam muito amedrontados. Por que eles estavam amedrontados? Eles estavam longe da terra. O texto diz, longe da terra. Os homens foram feitos para viver na terra, pisando nela. Quando nós estamos na terra, nós nos sentimos seguros. Por mais que alguns de nós saibamos nadar e até gostamos de nadar, eu gosto de nadar. Mas eu tenho medo da água. Por mais que nós tenhamos, às vezes, o ímpeto de falar, eu gosto de avião, gosto. Não, nós não fomos feitos para ficar lá em cima. Foi feito para ficar lá em cima, é passarinho, é pássaro. Né? O avião está lá por teimosia. Não é para estar lá. Então nós fomos feitos para a terra, para pisar na terra. Ele sentia o vento soprando contra, não é soprando, o vento estava terrível, o cenário é de um vendaval terrível.
Talvez a maioria de nós nunca estivemos numa tempestade em alto mar, mas nós vemos todos os anos a força dos ventos e os estragos que faz em algumas regiões dos Estados Unidos. No Brasil, nós quase não temos furacões, catástrofes dessa natureza. Mas todo ano na Califórnia, ali na Flórida, a gente vê ventos que vêm levando os telhados dos postos de gasolina para papel aquilo. Pega carro e ônibus e sai arrastando, sai empurrando. Para a gente entender o que é a força do vento. Provocou medo. Aquelas pessoas que vivem ali na Flórida ou na Califórnia não têm medo quando vai chegando a época dessas coisas? Eles sentem medo. E procuram se prevenir da melhor maneira, mas às vezes, né, alguma coisa sai do controle. Alta madrugada, mas é hora de estar dormindo, é hora de estar descansando o corpo para o labor do dia seguinte. Hoje é mais comum nós vermos de madrugada, quando a gente precisa sair, ou está voltando de algum lugar, de algum hospital, de alguma festa, é normal a gente ver carros às vezes circulando, embora diminui mais de 90%, mas é normal você ver carro. Mas se a gente pensar 100 anos atrás, quando não tinha estrada asfaltada, quando sequer tinha luz elétrica, o dia começava a terminar, acabou. Você não via ninguém na rua, e quem ficava, né? Edmur tem formação em história, eu estudei 2 anos na PUC São Paulo também, tem muitos livros de história, sempre gostei de ler. Você vê que naquela época lá que as cidades eram iluminadas a lampião a gás, óleo, né? Azeite. Se ficasse depois das 6, a pessoa estava pedindo para ser assaltada. E mulher, se fosse, só para ser estuprada. Porque não tinha segurança, não tinha iluminação, não tinha nada. E foi agora. Como mudou as coisas? Então, alta madrugada, entre 3 e 6, eles estavam onde? Longe da terra, num barquinho, em alto mar, e as ondas jogando para lá e para cá. E o quarto aspecto da realidade deles, eles estavam como que vendo fantasma. Eles estavam vendo fantasma, porque eles disseram, é um fantasma. Eles estavam errados. Eles estavam vendo o mar revolto, agitado, uma escuridão absurda, e de repente vem um vulto vindo. O que você vai pensar? É um fantasma. E eles disseram, é um fantasma. Mas o Salmo 91, me lembrei do Salmo 91, quando eu estava lendo esse texto, eles não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Eu penso que quando o salmista fez isso, talvez ele estivesse vivendo uma situação parecida de um terror noturno. Se chama terror noturno. Ele estava vivendo um terror noturno quando ele escreveu esses versículos do Salmo 91. E é interessante que o medo, além de ser ter uma característica individual, uma característica pessoal, o medo também, ele pode ser coletivo, pode ser de uma nação. A gente vai ver lá você não precisa abrir agora, eu vou só citar aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 14, quando os filhos de Israel finalmente saem do Egito, estão chegando perto do mar, naquele momento crucial ali entre o mar e entre o deserto, atrás, Faraó já tinha se arrependido do que fez, mandou os carros, e foi porque Deus endureceu, Deus falou, eu endureci o coração de Faraó para ir atrás de vocês. E aquele texto ali de Êxodo capítulo 14, vai dizer que o povo temeu grandemente. E eu fui lá para conferir essa palavra. O que é temeu grandemente? Eles tiveram muito medo. Eles estavam apavorados, porque quando você está diante de uma situação que você leva um cheque-mate, à frente o mar, à esquerda o deserto, e atrás vem Faraó. Como diz a nossa irmã cantora, lá vem Faraó, à frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó, Deus, à frente. O irmão da cantora. Tira Carvalhais. Das antigas, bem antiga. Então eles levaram um cheque-mate.
E diz que temeu muito. Quando Moisés foi orar, Deus falou assim: estende seu cajado sobre o mar. Aí Moisés vira para eles e fala assim, porque já estavam pedindo para voltar para comer pepino, comer cebola, alho, e voltar a ser escravo comendo essas coisas. Eles estavam pedindo isso, quem dera que nós estivéssemos no Egito, porque lá pelo menos tem alho, tem cebola, tem pepino, tem uma hortaliça completa, né? Moisés falou para eles, olha, estai atentos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vereis. Esse texto é fantástico. Uma nação inteira, depois de 400 anos escravizada, ali levou um checkmate ali. Deus manda a Moisés, assim, estende seu cajado sobre o mar. E Moisés fala, olha para trás e olha para eles pela última vez. Os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver. Você vai ver outra, esse é um medo coletivo, o medo de uma nação. Você vai ver também em 1 Samuel capítulo 17, quando o povo de Israel é afrontado pelo exército filisteu. A história também é conhecida, é um medo coletivo. Estavam parados ali, o exército de Israel de um lado, Saul era o rei, do outro lado estava o exército filisteus, e quem é que estava lá? Afrontando um filisteu chamado Golias. Um homem de quase 3 metros de altura. A gente precisa ler a Bíblia, porque muita gente acha que esse homem tinha 10 metros de altura, né? Não, ele tinha em torno de 3 metros de altura. Mas era um homem, diante de Davi, ele era pelo menos o dobro do tamanho. Não em altura e em força também. E esse filisteu, ele dizia assim, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Não precisa de guerrearmos entre nós. Manda um homem. Se eu vencer, vocês se tornam nossos escravos. Se ele vencer, nós seremos os seus escravos. E esse homem ficava todo dia gritando, afrontando, escarnecendo. Porque quem cuida que é melhor do que o outro, quem cuida que está em vantagem, às vezes ele não fica quieto, ele fica escarnecendo, provocando, brincando, tirando sarro. E é isso que Golias estava fazendo aqui diante de Israel. Me dá um homem, me dá um homem, vocês não têm homem aí? Me dá um homem, estou aqui pedindo faz tempo, só quero um homem. O problema dele era homem, sabe? Só de um homem. E Deus falou, você quer um homem? Vou pegar um cara assim, tampinha, um menorzinho, que não pode nem carregar uma armadura. O povo de Israel estava apavorado. Levou um checkmate novamente. Nós vamos ver histórias assim em toda a Bíblia. Lá em Isaías 38, quando Senaqueribe manda afrontar, manda Rabsaqué com mensagens de afronta. Nós vamos ver em Neemias, quando Neemias chora, ora ao rei e fala que quer voltar, e ele volta, consegue a autorização de Artaxerxes para voltar, para reconstruir os muros. Lá estava Tobias, Sambalate e os três lá, endemoniados, toda hora, apavorando, querendo causar o terror, querendo causar medo no povo. Nós precisamos a entender o medo. Partindo aqui para o final, se você se identificou com alguma dessas situações, ou todas, se o ano não foi bom, talvez o fantasma da madrugada tenha tirado seu sono por noites e noites. Talvez o desemprego, os negócios que não foram bem nesse ano de 2024, está tirando o sono, está causando medo.
Talvez os negócios não foram como você esperava, se tornou em mar revolto e vento soprando contra os seus planos e projetos. Talvez sua cabeça não consegue mais concatenar as ideias e você se sente um barco em alto mar. Não tem mais a segurança da terra para pisar. Você precisa da ousadia de Pedro. Você precisa da ousadia de Pedro. Porque nesse momento só resta uma coisa a dizer: Senhor, permita-me ir ao seu encontro. Numa circunstância dessa, só resta uma coisa a fazer. Senhor, permita-me ir ao seu encontro. Porque o único que pode acabar o medo, o único que pode decretar para o mar: acalma-te, e os ventos cessa-te. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. O único que pode revogar as suas leis naturais através do sobrenatural, Jesus Cristo. Pedro disse: permita que eu venha. E ele disse: venha. Pedro tinha medo. É normal ter medo. Se você tem medo, vai com medo. Não espera o medo passar. Vai com medo. A perna está tremendo, vai com as pernas tremendo. O corpo está doendo, vai com o corpo doendo. Eu estou em dúvida, vai com dúvida. Senhor, manda-me ter contigo. Pedro, mais uma vez, não teve vergonha. Eu tenho vergonha de passar por ridículo. Eu dizia para minha esposa, agora vindo no carro, eu vi, você já deve ter visto também, tem um pregador que prega na Paulista, de terno no meio da Paulista, ele fica gritando, falando das pessoas: você não vai arrepender, você vai para o inferno. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, com a Bíblia na mão, ficando grande assim, de terno no meio da Paulista, e de vez em quando arruma umas confusão federal, hora que tem um que passa por ali, ele grita muito, dá umas coisas. E eu fiquei, ontem eu parei para ver o vídeo daquele cara, eu não gostava de ver não. Por um minuto eu tive inveja dele. Né? Mas nós precisamos de gente louca, assim. Nós precisamos de gente que para de ficar amaciando o ego das pessoas, ficar passando um pano, pregando um evangelho barato, que não dá relacionamento com Deus, um evangelho que tira a autoridade de Deus na nossa vida, um evangelho que não nos permite ter intimidade e vida no Espírito Santo. Nós precisamos, aquele cara louco lá, falei para Marlene, ele está mais para João Batista, mas tudo bem. Que a mensagem dele é só o facão e foice comendo, não tem, e por isso que provoca todo mundo, né? Ele não amacia nada. Falei, meu Deus do céu, eu passei para ver o vídeo dele. Se eu tivesse dinheiro, eu ia falar: irmão, tô milão aqui, ó, pro teu ministério, vou apoiar R$1.000 no seu ministério, vou investir, se eu tivesse dinheiro. Continua fazendo o que você está fazendo. Está precisando de gente assim. Tem alguns que se incomodam. João Batista não agradava todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Por que a gente quer agradar todo mundo? A fé é o melhor antídoto para vencer o medo. Fé é vencer as circunstâncias, como diz Hebreus, capítulo 11, verso 1. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. A fé é o melhor antídoto para vencer o medo. Amados, fé não é algo, sentimento emocional. Eu estou sentindo, eu estou emocionado, eu tenho fé. Não, fé é isso aqui, ó. Jesus me chamou, se for necessário, para morrer com ele. Essa é a mensagem central do Evangelho. Eu posso entender isso, eu posso fazer isso. Mesmo que talvez o meu sentimento, eu não esteja sentindo nada. Eu preciso entender isso. Pedro, quando aceitou o convite de Jesus para ir até ele sobre as águas, vamos colocar nossa fé em ação e andar também sobre as águas, segundo as ordens do Mestre, do Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez por essa palavra. Ela venha de encontro, Senhor, segundo o agir do Espírito Santo, na tua igreja, naqueles que
porventura nos ouça pela internet agora, ou que virão ouvir depois, Senhor. Que essa palavra traga cura, que essa palavra traga encorajamento, Senhor. Que essa palavra traga um renovo, Senhor. Ousadia do Espírito Santo para o teu povo, para enfrentar a semana, para enfrentar as lutas que vêm, e elas vêm diuturnamente, elas insistem, mas com o Senhor, cada vez dizendo: vem, vem, porque sou eu que te sustento, sou eu que não vou deixar você afundar nesse mar revolto. Assim eu oro nesta manhã, conforme a tua palavra que o Senhor revelou a mim, que seja revelado ao teu povo, que o seu povo seja abençoado nessa manhã, neste domingo, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.